quem corretoreia há mais de 5 anos deve ter entendido quanto o cliente mudou, como o perfil desse cliente mudou. Então, o Douglas e o Ednardo preparou para para vocês aqui, uma conversa boa sobre como entender esse novo perfil de cliente. Esse perfil de cliente, gente, mudou demais. Eu até, para contribuir para vocês, eu estava lendo como capacitar você para compreender as transformações do perfil dos compradores de imóveis. E vamos focar nos imóveis econômicos, né? Nos 5 anos, olha, novos hábitos, tecnologias emergentes, perfil de renda, mudança econômica do Brasil. Na última década foi demais. E tentar fornecer para você, nessa conversa, um manual de atendimento. O que você vai precisar ter essa sensibilidade, né? Então, a gente tem que compreender essas mudanças. O mundo muda rápido demais. O mundo do início da civilização até 1960, né? O mundo praticamente engateou. De 1960 para cá, e aí 70, 80 com a internet, essas mudanças acontecem de décadas em décadas. O que não aconteceu em 200 anos, numa década hoje muda com o advento da internet, da tecnologia, do chip, né? Agora da inteligência artificial. Então, nós corretores temos que acompanhar esse negócio aí. Então, eu queria falar para vocês, trazer para vocês, através da conversa com o Douglas e com o Ednardo aqui, sobre isso. Então, um pouquinho do histórico. Nós trabalhamos com Minha Casa Minha Vida, programas, vocês já sabem, são lançados desde 2009 e vem batendo recorde, né, de atendimento, de venda. Lembra? Nós trabalhamos com famílias de renda, né? Faixa 1, faixa 2 e faixa 3, quer dizer, de 2.640 até R$ 8.000. O programa é um programa que dá subsídio, ou seja, o governo acaba ajudando o cliente a comprar, né? Facilita o financiamento. E eu vou dar um dado para vocês aí sobre o perfil do novo comprador de segmento econômico nos 5 anos, nos últimos 5 anos. Olha lá, 76% desse cliente é casado. Isso é bom você anotar. Então, você está falando com um cara que está casado e tem pelo menos um filho, né? Faixa etária, 40% deles tem de 20 a 30 anos, né? Então, veja bem, quando você for fazer algum impulsionamento, lembra, a maior parte do seu cliente está na faixa de 20 a 30 anos. Não abre idade quando você for fazer impulsionamento no Meta acima de 39 anos. Você vai acabar gastando dinheiro à toa, aí, né? Dados socioeconômicos, classe C e D. A classe C, famílias com renda de 4.800 até 12.000. Nós estamos um pouquinho nessa classe C, mas nós, do segmento econômico, atuamos diretamente na classe D, famílias com renda de 2.424 até 4.848. Correto, gente? Então, presta atenção na hora de você focar no seu cliente, né? Nós estamos hoje bastante, né, atentos à classe D, D de dado. Distribuição populacional. A classe C representa 43% da população, mas a classe D é 25% da população. Então, se nós temos 200 milhões de habitantes e 25%, ou seja, um quarto é da classe D, nós trabalhamos para 50 milhões de clientes, né? Dividido em todo o país. Então, é muita gente. Então, esse mito de que não existe mais cliente, cliente acabou, não se vende mais imóvel econômico, cliente não tem renda, para com esse mito aí. Quem está acreditando que isso existe, não pode ser nem corretor. Tem muita gente querendo imóvel. Dados, olha, o IBGE, um dado para você. O brasileiro troca de imóvel apenas 1,8 vezes na vida. Não chega a 2 vezes na vida. O americano é 4 vezes. O americano tem casa da cidade, casa na praia, casa no campo, casa não sei aonde. Ele compra casa na montanha, ele troca de casa até 4 vezes. O brasileiro é 1,8. Então, nós temos muita gente para vender casa, né? A classe C, ela, quais as características dessa classe C? Aumento significativo no consumo de bens duráveis. Nosso concorrente hoje é a Casa Bahia. Se o cliente compra, hoje o cliente tem coragem de comprar uma televisão 60 polegadas de R$ 5.000, ele parcela. Ele tem renda, ele tem carteira assinada, ele tem condição de comprar uma geladeira
celular, né? Não é raro você ver cliente da classe C e D com um iPhone 16 aí, pagando 24 parcelas de R$ 500, sei lá. Então, a gente tem que observar isso. Busca por ascensão social é melhor. é, Perdão, a classe C também, maior acesso à educação e tecnologia. A classe D, ela busca ascensão social com melhoria, ela quer melhor condição de vida para os filhos e para ela. Participação crescente em programas habitacionais. Cada dia mais a classe D está descobrindo o financiamento habitacional e o Minha Casa Minha Vida. Ó, tem preferência por localização em áreas com infraestrutura, nada desse negócio de morar longe mais. Então, os produtos nossos têm que ser cada vez mais bem colocados, porque eles querem, sim, estar nas melhores áreas. Buscam por sustentabilidade, imóveis com soluções ecológicas, energia solar, tecnologia. Valorizam a valorização de imóveis com conectividade e inteligências, né? Alexa e etc, né? E também esse pessoal está ligado, essa classe D, ela está ligado no uso de realidade aumentada, tours virtuais, plataformas online para apresentação de imóveis. Então, gestores aí, ó, nossos gestores, Fred, Igor, Sabrina, Rafael, Murilo, o pessoal todo aí, Cleidiane. Atenção, pessoal, olha, então, para a gente baratear as nossas infraestruturas, e principalmente nos lançamentos, essa tecnologia de realidade aumentada, tour virtual, plataformas online, funciona, tá? Para a classe D também. Marketing digital, estratégias direcionadas, ferramentas de CRM, tudo isso nós temos que estar atento, porque esse perfil mudou. Então, conclusão. Depois, no final, vou deixar aí para vocês um pequeno manual de atendimento para o novo perfil de clientes, né? E agora eu vou passar aqui, esse foi só uma introdução, para que a gente entenda essa classe C e D, para que a gente possa trabalhar. Vou passar aí para o Ednardo e para o Douglas, eles vão fazer um bate-bola com vocês e falar sobre os métodos de atendimento. Como está atento, né? Gostei do título. Como é que é o título aí? Vou sair daqui, Vou sair daqui. o Edinaldo Coloca aí. Fala aí para mim. Fala aí para mim. Vamos ler esse título. Ficou bonito. Ficou bonito, hein? Olha, cliente imobiliário moderno. Adaptação e estratégia. Os caras foram no GPT aí procuraram o título que mais impacta. Tá com vocês, pessoal? Bora lá. Bom dia para todo mundo, tá? Espero que esteja todo mundo bem por aí, nas cidades de vocês, respectivamente. Eu tive uma conversa com o Borelli e com o Douglas. Então, assim, a gente tem uma certa divisão de temas aqui quando a gente vai fazer as lives, né? Então, o Borelli ele vai mais para esse lado de treinamento, de equipe de vendas, de gestão. O Douglas ele fica mais na parte comercial, com a parte de conhecimento técnico, sobre financiamento, sobre fluxo e tudo mais, e eu vou mais para a parte de tecnologia. Então, a gente tendo uma conversa, né, procurando algum tema, alguma coisa legal, a gente acabou achando isso aqui, que o tema é justamente esse, né, o cliente imobiliário moderno, adaptação e estratégia. Então, a ideia aqui é realmente a gente passar um panorama de qual que é esse comportamento, o comportamento desse cliente, tanto na parte do digital, quanto em relação ao comportamento dele na parte financeira, na parte de comportamento de como você lidar com esse cliente e atender ele. Então, esse conteúdo que a gente fez foi baseado nisso, tá? A gente pensou, na hora de pesquisar os temas, a gente falou, esse tema aqui é um tema legal que ele abrange as três categorias que a gente tem aqui, tá bom? Então, o que que acontece? Deixa eu só colocar aqui para dar o start aqui, gente. Só um minutinho. Ele tá aqui. Tá todo mundo vendo aí? Aqui. agora sim. Não, agora Tá. sim. Então, vamos lá. O mercado imobiliário ele passou por transformações significativas nos últimos anos, sendo que antigamente os clientes buscavam imóveis principalmente através de classificados em jornais, tá? Tinha indicação pessoal, tinha placa de venda, feirão imobiliário e visitas na imobiliária. Eu me lembro, eu entrei no mercado imobiliário propriamente dito, ali em meados de 2013 para 2014, tá? E a primeira imobiliária que eu trabalhei, eu sempre fui mais da área administrativa,
E eu lembro que a gente pagava uma fortuna de classificado. Pra vocês terem uma ideia, na época, e a gente está falando de 2014, tá? Na imobiliária onde eu trabalhava, a gente gastava mais ou menos R$ 2.000 por semana com anúncio, principalmente Jornal Popular, tá? Aqui em Goiânia, os principais jornais que a gente tinha na época eram o Popular e Diário da Manhã. Então a gente gastava uma grana realmente considerável nisso. Era um dos principais formatos de conteúdo. Era até engraçado que a gente trabalhava com revenda e tinha cliente que fazia questão, na hora da gente fazer as captações, de pesquisar, de pegar o jornal, ele comprava o jornal só para conferir se o nosso anúncio estava lá. Tá? Até mesmo em 2015, mesmo em 2017, 2018, que a gente já estava assim, na era da internet, quem é de revenda, eu não sei se existe esse comportamento aí na cidade de vocês, mas tinha proprietário de captação que fazia questão de ir lá comprar o jornal, ele ia na banca comprar o jornal, só para ver se tinha um anúncio no classificado. Eu acho que esse era o principal veículo que a gente tinha, tá? Na sequência, a gente tinha as placas, e a mesma coisa, na hora da gente captar o corretor fazia questão. Hoje, quando a gente vai admitir um corretor na imobiliária, quando a gente vai fazer o anúncio, a gente manda assim, lead qualificado, né? Antigamente a gente dava placa, a gente falou, não, você tem direito a pedir placa. Então a gente ia lá, tinha, quase todos os imobiliários tinha lá um camarada que ele era responsável só por fazer essa confecção das placas. Aí ia com o telefone, ou ia o telefone da imobiliária, ou ia, depois de um tempo, o telefone celular do próprio corretor que fazia a captação. Então, era esse comportamento que tinha. Existiam os feirões imobiliários, que ainda existem. Esse é um modelo de negócio de prospecção que ainda é válido hoje, pelo menos aqui no estado de Goiás tem muito. A gente tem aqui o centro de convenções aqui, que vez por outra tem eventos bem grandes nesse sentido, entendeu? E a gente tem o plantão, tinha, né? Ainda tem, mas antes era bem mais disputado, que ele chegava a ser disputado a tapa mesmo. Plantão, assim, quem tinha direito de ganhar uma vaga no plantão, era certeza de prospectar, porque assim, era uma das poucas formas que o cliente realmente tinha de conhecer o imóvel, tá? Então, isso era o panorama, e assim, eu estou falando 2015, mas eu acho que nos últimos, de 2010, 2005 até 2015, assim, eu acho que isso era o ápice. De 2015 para frente, que eu me lembro, foi quando começou a haver essas mudanças aí, para a gente começar a ir para o digital. Eu lembro que o Google chegou, a gente tinha os portais imobiliários, que aí foi a primeira transição que nós tivemos, tá? Que hoje o cenário é completamente diferente. Os clientes utilizam portais imobiliários. Na época, eu estou colocando sempre a questão daqui de Goiânia, que é onde eu domino mais, tá, pessoal? A gente tinha, antes do Zap Imóveis, a gente tinha o Viva Real, a gente tinha um portal chamado Lugar Certo, que ele era do Correio Brasiliense, então tem chance de alguns estados aí de vocês terem também. Nós tínhamos um aqui chamado Imóveis Goiás, que posteriormente virou Mix BR, depois sumiu. A gente tinha, não sei se vocês vão lembrar, um negócio chamado bomnegócio.com, tá? Bomnegócio.com, para vocês terem uma noção, posteriormente ele foi comprado pelo grupo LX, tá? Passou um tempinho, chegou o Zap era o principal concorrente do Viva Real. Depois, passou um tempo, o Zap comprou o Viva Real. E hoje a gente tem o Canal Pro, que basicamente é o Viva Real, o Zap Imóveis e o LX. E além disso, a gente tem outros portais. A gente tem Imóvel Web, aqui em Goiânia a gente tem o 62 Imóveis, e deve ter alguns outros portais aí bem relevantes na cidade de cada um de vocês. E hoje ele é um dos principais meios de prospecção que tem. Então, se a gente vai no Google fazer uma pesquisa de imóvel, imóvel à venda, apartamento na planta, enfim, normalmente a gente se depara com essa galera aí, até porque eles investem muito no patrocinado. Em seguida, nós temos as redes sociais, tá? Principalmente Instagram e Facebook. Na sequência, a gente tem TikTok, YouTube. Tem muito corretor que usa muito o YouTube para fazer conteúdo imobiliário, ou seja, ele faz o vídeo tour lá e coloca, às vezes ele patrocina aquele conteúdo, às vezes ele cria esse conteúdo no YouTube, faz uma postagem no Facebook ou Instagram, mandando para lá. Então, essa é a forma como o cliente ele recebe imóveis hoje. Então, tem essa disparidade entre classificado, placa, evento, né, feirão, o próprio plantão, que são as visitas presenciais, e hoje a gente tem essas prospecções aí que elas são praticamente 100% online. Eu não me recordo de chegar um cliente aqui e o cliente ter falado que viu na rua, por exemplo. Ele até pode ter visto uma placa,
mas normalmente ele veio de alguma forma pela internet, tá? Então, o que acontece? Hoje, a grande maioria esmagadora dos clientes, eles pesquisam imóveis online antes de entrar em contato com o corretor ou com a imobiliária, tá? Então, o tempo médio de decisão desse cliente também aumentou. Por quê? Porque agora ele tem mais oferta. Então, antigamente era bem mais escasso. Eu saber que tinha um empreendimento só se o corretor fosse atrás do cliente, e assim, não tinha muita opção. Hoje, em cada praça que a gente tem, em cada região de empreendimento que a gente tem aqui, a gente conta aqui, a gente disputa com 7, 8 empreendimentos com uma categoria mais ou menos igual, ou seja, mesma tipologia, metragem parecida, as mesmas configurações. Então, tem muita oferta hoje, e isso, de uma certa forma, ele acaba dificultando o tempo de decisão do cliente. Ele aumenta o tempo de decisão dele, porque agora ele realmente tem bem mais coisa para ver, entendeu? Então, É, o, o de- falando disso aí ainda, só um pouquinho, Dinardo. Uhum. É, cerca de 90% dos clientes pesquisam imóveis antes online, né? Então é naquele cenário que geralmente você está de plantão, o cliente chega lá porque ele já pesquisou na internet praticamente tudo, ele já sabe do empreendimento, ele já sabe informações técnicas do empreendimento. Provavelmente ele sabe até valor, mas ele chega como se ele não soubesse de nada. Como ele vai tirar todas as informações de você para começar a comparar o que você está explicando com o que ele descobriu na internet. Tem alguns casos que o cliente chega a falar até assim, chega a confrontar você, tipo como se ele soubesse mais que você. Por isso que é muito importante a gente estar sempre preparado, ter estudado muito bem o empreendimento, porque você pode se deparar com um cliente que está com mais informações do que você, né? A gente saber do concorrente também é muito bom. A gente tem que estar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário, principalmente com os concorrentes, porque essa comparação que o cliente faz hoje, se a gente não tiver por dentro do assunto, a gente acaba perdendo o cliente por o cliente, às vezes, ele não confiar, né? E o que a gente falar não ter tanta credibilidade. Imagina, o cliente já pesquisou tudo. E muitos corretores usam de quando ele está atendendo um cliente e quando o cliente começa a falar do concorrente, é praticamente cultural, né? Não é só corretor, é qualquer área de vendas. Aí a cultura faz você derrubar o outro, falar mal do outro produto, né? Mas tem técnica de venda que você consegue vender e tirar essas objeções sem falar nem um pouquinho de mal, apenas enfatizando tudo que é de benefício no seu produto. Então, essa comparação, todo cliente que vier, com certeza ele vai fazer comparação, vai te testar, porque ele já sabe de tudo, praticamente de tudo, porque ele já pesquisou antes na internet. Eu fiz aqui um gráficozinho, né, uma espécie de linha do tempo, que é o que eu considero hoje, tá? Baseado inclusive em experiência pessoal e no que eu vejo na internet, que dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado digital de forma geral, a gente sempre tem um termo que a gente fala que é a jornada de compra do cliente, tá? É estimado que a jornada de compra do cliente do mercado imobiliário no segmento econômico é entre 6 e 18 meses, tá? Então, desde aquela hora que o cliente realmente considera comprar um imóvel, no sentido de, olha, eu acho que eu vou comprar alguma coisa para mim, eu quero comprar um imóvel para mim, ele tem um gatilho, né? O gatilho normalmente é um relacionamento ou algum tipo de independência que ele quer ter, ou às vezes ele está numa situação que ele começa a ter começa a entrar no mercado de trabalho ali pelos seus 20 e poucos anos, e ele acaba começando a cogitar comprar o imóvel. Então, entre aquele período inicial até a hora que ele realmente decide comprar o imóvel para o segmento econômico, tá, pessoal? Os outros segmentos têm uma pequena mudança. Vai entre 6 e 18 meses. E daí vai até uma dica, uma coisa que não está aqui, tenham paciência e cultivem relacionamento com esse cliente. Não é porque o cliente não vai comprar de vocês hoje que ele não vai comprar de forma nenhuma, tá? Então, se você aprender a plantar semente para esse cliente, eu sei que não é fácil porque
Ah, mas eu vou ficar aqui cozinhando galo com o cliente 6 meses, um ano, você está doido? É uma escolha sua. Pode ter certeza que se por acaso você se propor a fazer isso, nem que seja um pouco ali, usa, sei lá, 10% do seu tempo para isso, você com certeza vai colher alguma coisa depois. Eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui e tem alguém que está aí no chat aí que já deve ter feito isso. Falou, "Ó, eu comecei a falar com o cliente há algum tempo e depois de um ano, 6 meses, 8 meses que seja, o cliente acabou me procurando de novo, tá? Então, dito isso, essa aqui é a jornada do cliente agora. É mais ou menos os passos que o cliente dá até ele realmente fazer efetivar uma venda, tá? Então, ele começa realmente fazendo a pesquisa online, tá? Ele faz a pesquisa em portais, em redes sociais, só que ele ainda tem dificuldade com informação, principalmente informação sobre financiamento, tá? Ele sempre vai lá e vai perguntar, vai ver sobre imóvel, e quando eu vou atender as leads, eu sempre vejo assim, quanto que eu tenho que dar de entrada? Como é que funciona o financiamento? Às vezes a gente faz algum anúncio falando sobre algum benefício, cheque moradia, subsídio da Caixa Econômica, algumas outras bonificações, alguns outros benefícios que existem, e a pessoa sempre pergunta, como é que funciona esse cheque moradia? Como é que é esse negócio aí de Minha Casa Minha Vida? Como é que eu tenho por exemplo, a grande maioria dos clientes acha que só pelo fato dele entrar no Minha Casa Minha Vida, ele já tem um subsídio. Ele não tem essa noção de que existe essa questão de faixa de renda e tudo mais. Então, ele sempre entra com essa dúvida. Ele está muito ciente do produto que ele quer, tá? Então, região, ele tem uma boa noção de região, o tipo de produto, às vezes até um pouco demais, né? Que é o cara que ganha 2, 3 mil reais e quer um apartamento de 3 quartos com suíte. Às vezes falta um pouquinho dessa noção, mas ele sabe mais ou menos o que ele quer já. Então, ele começa por aí, tá? Na sequência, ele faz a busca por um corretor, que é aquele contato que ele faz, ele começa a fazer as perguntas sobre, principalmente, condição financeira. Vocês podem ver que, assim, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá, pessoal? Mas a grande maioria desses clientes, eles não vêm perguntando do produto, tá? Principalmente o cliente do econômico, ele vem perguntando de condição. Eu falo, como é que funciona isso aqui? Ele não perguntou assim, ele fica em qual rua do tal setor? Às vezes não estava o endereço certinho. Por exemplo, a gente tem um produto aqui na região noroeste de Goiânia. Ele não pergunta em qual rua fica, ele não pergunta qual avenida tem próximo, ele pergunta sempre, ele começa pelas condições do produto, entendeu? Então, na hora que ele faz a procura pelo corretor, ele busca o corretor justamente para passar essas informações para ele. Nessa parte aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado e estudar bastante, porque o cliente já está sabendo de tudo sobre o empreendimento, mas ele não tem informações técnicas de como conseguir o financiamento, do que ele precisa. Então a gente tem que ativar o modo consultor mesmo e ir para a linha do que a gente chama aqui de venda de crédito. Então o corretor tem que ser especialista em saber sobre financiamento, sobre documentação. Você tem que saber de tudo, porque o cliente ele já tem definido, ele já sabe o imóvel que ele quer e ele já sabe teoricamente onde ele quer, mas ele não sabe como fazer isso acontecer. Então é onde você vai entrar para explicar para ele do que é necessário, documentação, financiamento, tudo organizado e mostrar para ele do que é preciso, porque a gente tem cliente, tem muitos casos que o cliente pode comprar e ele não sabe que pode. Tem cliente com renda boa e ele não tem noção de que ele pode sair do aluguel. Às vezes ele fica só namorando uma imagem ou outra aqui na internet, mas ele ainda não entendeu que ele pode comprar, tá? Pessoal, para complementar isso aí, hoje nós temos feito alguns impulsionamentos digitais no Meta, né, Facebook e Instagram, tratando já da venda de crédito. E aí eu falo que quando o corretor receber um lead desse impulsionamento, desse anúncio, a gente hoje já está vendendo o crédito primeiro, se apresentando como especialista em crédito, para depois transferir o cliente para o produto. E eu falei, é a hora que o corretor tem que trocar de roupa, de vendedor, né, corretor vendedor, para
correspondente bancário, aquele que conduz o crédito, que entenda do crédito. Então, já vale aí aos gestores e quem trabalha com impulsionamento digital pensar em anúncio direcionado ao crédito primeiro. Primeiro, vamos aprovar o crédito, depois vamos apresentar o produto para o cliente. Uma estratégia que está funcionando é todo cliente que entra aqui no meu stand, ele quer casa. A gente acaba convencendo ele a morar em uma casa em cima da outra. Mas todo mundo que quer casa. E uma das coisas interessantes é que eles casa, praticamente ele não consegue, né? Hoje, com o financiamento SBPE jogado aí na faixa de 70%, ele não vai conseguir. Mas se a gente dá o crédito para ele, se a gente consegue aprovar o crédito para ele primeiro, já é um fator de uma diferença, né? Para você poder convencê-lo que mostrar para ele que ele ainda não tem condição de comprar a casa, mas que ele tem condição de comprar uma moradia digna pelo programa com os nossos imóveis aí. É isso. Gente, só um pouquinho ainda nesse tópico de crédito. Aqui a gente utiliza muito, eu acredito que eu já comentei, mas eu vou falar de novo. A gente costuma dizer que a gente fala o que o cliente quer ouvir primeiro, né? A gente responde o que ele quer ouvir, porque o cliente, geralmente, eu acredito que todos já pegaram aí um cliente, já atendeu um cliente com a renda de 2.000, querendo comprar uma casa com piscina, com elevador, com tudo, né? Justamente porque ele não tem noção que não consegue. Então, a gente começa o atendimento falando o que ele quer ouvir. Aqui, em Goiânia, a gente só tem apartamentos. A Realiza só tem apartamentos. O cliente, 99% do cliente que chega aqui quer casa. A gente fala que tem. Não, a gente tem sim. Vamos aprovar seu crédito, manda a documentação. Porque o cliente, de fato, não tem noção que ele não consegue comprar, e a gente não pode falar para ele, cara, não, você não dá conta de comprar casa, não, só apartamento. A gente não pode falar assim de uma vez. Então a gente fala que tem, fala tudo bonitinho, tudo que ele quer ouvir, pega a documentação, aprova o crédito dele, e aí, depois de crédito aprovado, que nós já sabemos que ele só tem condição de comprar apartamento, a gente chama o cliente, convida ele, é onde a gente dá um choque de realidade, mostrando para ele o que ele queria. Aqui, cliente, o que você queria está aqui. Você tem que dar 90 mil reais de entrada. O cliente, ele mesmo já se assusta, mas a gente está falando o que ele estava procurando. E a gente já tem preparado a compra dele para o nosso produto. Aí, o próprio cliente, a gente não precisa nem desfazer essa objeção. O próprio cliente vai ter noção, ele vai entender que ele não consegue comprar casa e ele vai ver que a opção do apartamento que a gente tem, que é o que enquadra para a realidade dele, ele mesmo vai falar, não, esse aqui é melhor, né? Porque precisa mesmo dessa entrada para comprar casa? Precisa, sua aprovação de crédito está aí. Então a gente, às vezes, ser um pouquinho, não é ser omisso, mas tomar cuidado na hora de atender o cliente para não assustar ele, para ele não te rejeitar de uma vez, entendeu? A gente falar com cuidado que ele não consegue, num choque de realidade com carinho, né? Um tapinha de luva e conseguir quebrar a objeção e ele comprar nosso produto porque ele não consegue de fato comprar o outro. E até falando aqui desse terceiro passo e complementando essa questão do Douglas, que depois que o cliente escolhe, né, que ele consegue identificar um corretor, um imobiliário, que é normalmente quando ele preenche lá o formulário, quando ele clica no link de um anúncio, ele faz esse primeiro contato aí digital com o corretor ou com a pessoa que faz o atendimento, que vai acontecer via WhatsApp ou Facebook, tá? Ou de repente o direct e assim por diante. E é importante nesse ponto aqui, pessoal, a gente se atentar um pouquinho pelo que você vai falar com o cliente e como é que você vai falar com ele. Porque assim, se você der informação demais, talvez você assuste o cliente. E uma outra coisa que eu percebi muito que é o seguinte: eu considero o WhatsApp uma excelente ferramenta de comunicação, tá? Eu acho que ele é imprescindível hoje. Se a gente eventualmente perdesse uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp, ou até outras ferramentas que tem lá fora, que por incrível que pareça, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, quase ninguém usa o WhatsApp lá. Eles usam inclusive mais o SMS, que é uma coisa que a gente considera antiga aqui, mas essas comunicações a gente tem que ter um cuidado porque ela é muito truncada. Então, às vezes, você está passando informação ali, digitando ou mandando por áudio, por exemplo,
E a comunicação nunca é a mesma, igual uma ligação ou uma comunicação pessoal, né, frente a frente. Porque a gente tem ruído, às vezes você perde tempo, às vezes você mandou alguma informação e o cliente está digitando a informação dele e ele não pegou aquele fio ali e acaba ficando confuso. Então, essa hora aqui do contato digital, do contato online, vocês têm que ter um pouco de cuidado, tá, em relação ao volume de informação que você passa. Eu já vi muito corretor passar tudo que tem para passar, porque falar, se eu não falar aqui, o cliente vai acabar assustando ou acabar indo para outro lugar. Eu entendo esse receio, mas realmente tenha cuidado com o que você passa para o cliente e a forma que você passa. A minha sugestão é sempre você você ir dosando o cliente aos poucos, tá? Você vai dando as informações que você julga necessário, até para o cliente não correr, mas você sempre tenta direcionar o seu atendimento para uma visita presencial, tá? Aí na visita presencial, sim, aí lá você passa tudo que você precisa, você coloca informação de pagamento, financiamento e tudo mais, entendeu? Mas tomem cuidado com esse primeiro contato digital, porque ele, dentro do âmbito desse cliente novo aí, desse cliente moderno do mercado imobiliário e até de outros mercados, é aqui onde você ganha ou perde o cliente, tá? Antigamente a gente fala, a visita é 50% da venda. Sim, a visita é 50% da venda. E esse primeiro contato digital, que ele é 70% da visita, tá? É aqui onde você define se você vai conseguir trazer esse cliente para a mesa ou não, tá? Então, na sequência, nós temos aqui a pré-seleção da visita, tá? Pré-seleção e visita, que aqui a gente passou, a gente conseguiu evoluir um pouquinho mais. A gente está fazendo isso aqui muito no segmento econômico, tá? Então, tem algumas regras aqui que a gente fez pensada para o cliente Minha Casa Minha Vida, ou no máximo ali para o cliente intermediário. Então, nesse contexto, por ser um cliente da econômica, a gente sempre tenta puxar o máximo de informação possível desse cliente para a gente conseguir fazer uma espécie de uma pré-análise de crédito para a gente realmente não perder nem o nosso tempo, nem o tempo do cliente. Então, quando a gente está aqui no pré-seleção e visita, está aqui, seleciona as opções acessíveis e realiza as visitas presenciais confiando mais na experiência real do que em fotos. Nesse caso aqui, é porque a gente já conseguiu tirar do cliente algumas informações básicas sobre renda e condição financeira, e às vezes a gente até conseguiu fazer aquela pré-simulação com o cliente, tá? Online, conseguiu pegar a documentação, passou uma informação realmente confiante para ele, falou: essa aqui é a condição que você tem hoje. Isso aqui, pessoal, é igual o Borella e o Douglas falaram. Aqui a gente ainda não está vestindo a camiseta da Realiza ainda, tá? A gente está vestindo a roupa realmente de correspondente bancário, de analista de crédito. Então, a gente está mostrando para o cliente qual que é a condição dele. Aí, a partir do momento que a gente identificou, que a gente deu esse choque de realidade nele, falou: olha, isso aqui é o que você pode, aí é na hora que a gente vai abrir o leque na mesa e vai falar: olha, isso aqui são as opções que a gente tem para você, tá? Então, é feito nessa parte aí da seleção e da visita, que é onde o cliente realmente vem aqui para a mesa aqui e vem visitar o decorado, ou então, em alguns casos, a gente tem um tour virtual, que é uma coisa que é relativamente comum, que é uma tecnologia boa também, entendeu? Hoje a gente consegue fazer um tour pelo decorado, um tour pela região, tudo isso de forma online, tá? Coisa que a gente também não fazia 10, 15 anos atrás. E por último aqui, pessoal, que é uma coisa muito importante, é a parte de fechamento, tá? Esse cliente, ele também precisa desse suporte. O Borella falou alguns, acho que foi no ano passado, ele comentou dentro do spin selling de outras técnicas de vendas, que são dos 7 passos para fechamento de venda, é isso, não era, Borel? Isso. Que é sobre o pós-atendimento. Tá? Então, se você tem um fechamento que é importante, e você também precisa dar suporte para o cliente nessa parte de fechamento. Ele espera isso de você. Então, você tem toda a parte de documentação, você tem entrega, entendeu? Normalmente, quando você faz isso bem feito, você tem uma grande chance de você ganhar um tipo de cliente que ele vale ouro para qualquer corretor de imóveis, para qualquer profissional de venda, que é a tal da indicação. Gente, se você pega um cliente por indicação, você só não vende para ele se ele realmente não tiver dinheiro, entendeu? Porque é um cliente que ele já rompeu a principal barreira que tem para você fazer uma negociação online hoje, que é a barreira da confiança, tá? Então, esse cliente moderno, né, esse cliente atual, ele também precisa desse suporte no fechamento, tá? Não é aquela questão assim, eu fechei o contrato com você aqui,
agora daqui para frente vai falar só com o meu financeiro, só com o meu administrativo, só com a recepção. Você nem olha na cara do cliente mais, você entregou a chave para ele e vai embora. Não dá o suporte para esse cliente também, que é importante que ele acaba garantindo para você algum tipo de indicação no futuro, tá? Não são todos, claro, mas muitos deles vão conseguir fazer isso, tá? Então, hoje em dia, o cliente ele chega muito mais informado, tá? Ele vem um pouco inseguro sobre o processo, mas ele vem sabendo muito bem como é que funciona, onde fica o produto, as informações principais, ou pelo menos ele já chega sabendo o que ele quer, tá? Aí a gente volta naquela questão do choque de realidade para o cara, tá? Então, para ganhar confiança, você tem que ser claro, você tem que falar uma linguagem do cliente, você tem que antecipar, você tem que dominar muito o produto e as condições de pagamento para você conseguir realmente gerar interesse desse cliente. Deixa eu passar aqui só para a parte final aqui. Opa, só um minutinho, gente. Aqui. Então, olha só. O que que o cliente espera do atendimento hoje, tá? Ele espera resposta rápida, tá? Evita demorar para responder. O cliente já está conversando, ele conversa com você e com mais 10 corretores ao mesmo tempo, então a agilidade é fundamental. Tem um atendimento personalizado, tá? Tá aqui, o cliente não quer ver qualquer imóvel, mas sim opções que realmente combinam com o seu perfil, necessidade e possibilidade financeira. Para de ficar empurrando qualquer coisa no cliente, também evita script pronto, tá? O script pronto ele agiliza seu atendimento, mas é interessante que você tenha, que você personalize o seu atendimento, entendeu? Então, na hora que você vê que o cliente perguntou alguma coisa um pouco diferente do que você já tem lá de resposta pronta, manda um áudio para ele, conversa direitinho com ele, tá? Adapta o seu atendimento realmente à condição dele, tá? Oriente o cliente, tá? Não faça pressão. Eu estava até comentando com o Douglas que a gente teve um caso aqui de um corretor, inclusive ele não está mais com a gente, assim, não está mais na equipe, não foi fazer outra coisa, que ele fechou com o cliente, ele agendou uma visita com o cliente, e assim, ele estava tão ansioso de fechar com o cliente que ele acabou perdendo o atendimento, tá? Era um cliente que o cliente é vigilante, então ele conversou com o cliente e agendou uma visita para 3, 4 dias depois. E o cliente falou assim: eu vou agendar para 2 horas da tarde porque eu trabalho à noite, tá? Ele fazia 12 por 36, então provavelmente ele chegava em casa às 6 horas da manhã. E eu sei que no dia do atendimento, esse corretor ligou para esse cliente umas 10 vezes ao longo da manhã. Obviamente o cliente não atendeu. Ele me ligou, falei, Ednardo, o cliente não está atendendo, porque a gente tem um esquema que às vezes a gente liga de outro número para ver se o cliente dá retorno. Entre em contato com ele para mim, por favor. E eu acabei vendo a ficha do cara e eu vi que o cara era vigilante. Eu falei, olha, deixa eu falar para você, esse cara ele está dormindo agora. O cara chegou em casa às 6 horas da manhã, ele agendou a visita 2 horas da tarde justamente por isso. Só que o que que a gente identificou? O corretor ele ficou tão ansioso, ele ligou tanto para o cliente que o cliente bloqueou ele. Aí passou 3, 4 dias, a gente tem a filmagem decorada, a gente viu o cliente, a gente acredita que seja o mesmo. O cliente foi lá, fez uma visita espontânea porque ele não quis falar com aquele corretor. Ele até queria o produto, mas ele acabou passando pela mão de outro corretor por conta disso. Então, tenha cuidado em relação, na hora que vocês forem vender para o cliente, que às vezes vocês identificam que o cliente tem potencial e vocês ficam ansiosos demais para vender para esse cliente, isso acaba prejudicando. Pessoal, a questão da pressão atrapalha e tem outra questão também que pode atrapalhar muito e vocês não perceberem. É a questão daquela famosa fazer amizade com o cliente. Dependendo do caso, se você ir para aquele lado de, vamos dizer assim, emocionar demais, querer fazer amizade demais, falar com muito carinho com o cliente, essas coisas, essa amizade vai fazer o cliente não te falar não. Ele vai sempre te enrolar, porque você fez uma amizade, ele fica sem graça de falar para você a verdade. Ele fica sem jeito de falar para você que não quer comprar. Ele fica com vergonha de falar para você que não tem entrada. Então, se você for assim demasiado carinhoso com o cliente, ele vai ficar com vergonha de falar para você que não tem os R$ 500 de entrada. E você não vai saber nunca que ele não tem. Ele simplesmente vai ler, não vai responder mais, alguma coisa do tipo, vai ficar enrolando, mas ele nunca vai falar que não tem. É aquele cliente que mostrou para você que tem interesse,
que ele gostou do empreendimento, ele provavelmente até conseguiu ser aprovado no crédito, mas aí chega naquela etapa que tem que dar um sinal de R$ 500 e você não sabe por que que ele não te falou. Ele não fala que não tem, não fala de jeito nenhum, porque às vezes você fez uma amizade com o cliente e ele fica com vergonha e sem jeito de falar um não para você. Aí outro corretor vai atende de forma mais fria e o corretor consegue identificar, ah, não, não tem dinheiro, não, eu te arrumo aqui, eu consigo diminuir para você a entrada, então tem que tomar muito cuidado. Então não pode nem pressionar demais e não pode também querer fazer amizade demais, porque você acaba perdendo o cliente também. Pessoal, praticidade tecnológica, tá? Eu estava falando aqui, meu microfone estava desligado, desculpa. O cliente deseja receber material detalhado, tá? Então, vídeo, foto, detalhe, antes de ele investir o tempo dele fazendo a visita do imóvel. Então, o que que eu faço aqui? Eu sempre deixo um kitzinho de atendimento, é uma pastinha no computador, onde eu tenho um resumo do produto, localização, eu tenho fotos do produto, eu tenho vídeos mandando para esse cliente de acordo com a demanda dele. É uma espécie de kit de mídia, tá? É uma orientação que eu vou dar para vocês. Tenha tudo separadinho, bonitinho. Eu acho que a grande maioria tem. Você pode fazer um catálogozinho no WhatsApp para você deixar pronto, você manda o link para ele. Isso é muito importante para esse cliente também, tá? Vamos passar aqui para a próxima etapa aqui. Opa, aqui. Então, como é que o corretor pode se adaptar e se destacar nesse cenário, tá? Isso aqui é principalmente para a galera que vai para o digital, que a galera tem um pouco mais de facilidade com online, tá? Então, construa autoridade digital, tá? Então, mantenha sua presença ativa nas redes sociais. É muito importante, isso gera muito engajamento. Tem muita gente gastando dinheiro e investindo dinheiro com tráfego pago e está esquecendo do orgânico, tá? Então, começa a criar conteúdo, tá? Começa a fazer postagem lá no seu Instagram, no seu Facebook, no próprio status do WhatsApp, que isso funciona muito bem, tá? Pessoal, o uso de tecnologia ao seu favor. Eu sei que ainda tem muita gente resistente, mas um CRM, galera, ele faz muita diferença na vida de vocês, para vocês organizarem seus clientes. Não fiquem dependentes só da agenda, tá? A agenda funciona bem, mas tentem usar um CRM, que seja o CRM da construtora, que seja alguma opção. Tem muita opção gratuita aí no mercado que funciona bem, tá bom? Então, tem um CRM que vai funcionar muito bem. Outras ferramentas digitais, quem já tem uma facilidade pode usar um chatbot, ou pelo menos as ferramentas que vocês têm prontas, tá? Organiza tudo isso aí para você poder agilizar o atendimento. Os meninos estão até comentando aqui, a gente tem um CRM bacana que a gente usa aqui, que é o Imobilead, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês. Ele é um CRM muito prático, ele é fácil, ele é focado para resolver nossa vida, tá? Então, inclusive ele é bastante acessível, para vocês terem ideia, uma licença dele é R$ 40. Você pode fazer integração, você coloca todos os seus clientes lá. Se você tiver campanha no Facebook, você configura a campanha para bater lá. Google, muito bom também, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês e vou disponibilizar para vocês, quem tiver interesse, poder baixar, tá? Só uma observação, é um CRM muito simples, ao contrário desse facilita, esse CRM que, principalmente, na realidade, ele não é um CRM, ele é um CRM de lead, né? Na verdade, ele funciona muito para corretor individual. É R$ 149,90 por mês? Não, ele é R$ 39,90 a licença individual, Ah, de 149 é para 39,90. imobiliária. Ele é bem Então, acessível mesmo. você consegue. Inclusive, é da Bambu, que é a empresa que fez o nosso app, né? A PP Realiza. O Derlan esteve aqui algum tempo atrás, falando de É o follow-up, Derlan. ele é o CEO da empresa. Então, vocês podem. Vamos disponibilizar o link aí, corretor. Muito bacana, dá informação, dá roleta. É super top. Bora lá. Pessoal, então continuando aqui, tente se posicionar sempre como um consultor, tá? Então, aprenda sobre o mercado imobiliário, aprenda sobre o mercado financeiro, aprenda sobre documentação de cartório, entendeu? Esse cliente, ele espera que você realmente seja uma autoridade, que você entenda do que você está falando. Então, essas coisas aí são as coisas que eu considero bem interessantes, até em cima de pesquisa. Então, o mercado mudou, vocês, enquanto corretores, vocês precisam também acompanhar essa evolução, porque senão vocês vão acabar perdendo espaço no mercado e
assim, tem muita concorrência, tá? Então, o conhecimento aí é uma coisa imprescindível para vocês, tá? E é isso, galera. A adaptação, tá? No final das contas, a palavra final é adaptação. Quem se adapta sai na frente. Então, reconheça a mudança porque ela já aconteceu, tá? Não está acontecendo, não é o futuro, é o presente. Então, quem se posiciona como especialista, ele realmente vai se destacar em relação aos outros, tá? Agregue valor, tá? Então, estar presente no digital, entender as necessidades do cliente, oferecer um atendimento consultivo são diferenciais essenciais. Então, crie conteúdo, tá? Igual a gente falou, e que crie conteúdo de valor, tá? Não faz qualquer coisa, não. Faz o melhor que você puder, tá? A gente sempre começa, a gente tem aquele negócio assim, primeiro você começa, depois você melhora, mas sempre procura entregar algo de valor para esse cliente que você vai ver que vai ter retorno. E adote novas tecnologias, tá? Então a gente tem chat GPT, a gente tem CRM, a gente tem bot de atendimento, a gente tem N inteligências artificiais. Amanhã ou depois vai surgir alguma coisa que a gente não tem nem ideia de o que que seja, entendeu? Não vamos ser resistentes a isso. Tudo que surgir a gente abraça. Não é tudo que vai funcionar para nós. O que funcionar a gente traz, o que não funcionar, beleza. Mas assim, não vira a cara, tá? Sempre adote essas novas tecnologias aí que vai ser bom. Continuando, sucesso sustentável, tá? Os corretores que continuam vendendo como faziam há 10 anos, eles realmente não conseguem se destacar mais, tá? Então, quem é tradicional, quem é velha guarda, tem coisas que ainda funcionam, mas assim, se atualiza, tá? Então, quem está fazendo, o Borella já falou isso uma vez, assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você também vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você quiser resultado diferente, você tem que mudar com isso aí. Se diferencie do mercado, tá? O cliente de hoje ele valoriza um corretor que agrega valor, que ajuda ele a decidir sobre a compra, tá? Afinal de contas, a gente está falando aí de um compromisso de pelo menos 10 anos que esse cara vai fazer. Então, tenham essa consciência também do lado de vocês e compreensão do cliente. Quem se adapta às novas tecnologias vai vender mais e melhor. Então, de novo, não fecha os olhos para as novidades que chegam aí. Entra e testa, tá? Nem tudo vai funcionar, nem tudo é fácil, mas sempre estejam abertos a essas experiências novas, principalmente a tecnologia. E é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Vamos lá. Pessoal, então eu selecionei aqui alguns pontos importantes, que é um pequeno manual de atendimento para o novo perfil de clientes, para esse novo perfil. Tentando colocar aqui no chat, vamos ver se eu consigo aqui. Como é que eu mando aqui, Dinâmico? Porque tem muita coisa, por isso que não está aceitando. Tem um limite. Você salvou um PDF? Não, para mim que eu vou salvar um PDF. Tá bom, vou te mandar aí, você salva o PDF. Reginaldo, então, vai mandar para vocês um PDF. Depois a gente coloca lá no grupão, tá? Que é um manual de atendimento para o novo perfil desse cliente. Olha, compreensão do perfil do cliente, identificação das necessidades e preferências, uso de tecnologias no atendimento, transparência na educação financeira, acompanhamento de fidelização, capacitação e atualização profissional. Então, rapidamente aqui, ó, entender a faixa etária, o perfil, renda, identificar as necessidades, preferências, localização, sustentabilidade, tecnologia, apresentação virtuais, aprender a comunicação digital, estar em plataformas de CRM, explicar claras as condições de explicação, como comunicar isso para o cliente, simulação de financiamento, acompanhar o processo de ajuda ao cliente do crédito, nós falamos sobre isso, contato pós-venda, feedback contínuo, relacionamento a longo prazo, acompanhar as mudanças do Minha Casa Minha Vida, todo dia muda e a gente às vezes não sabe. Para a gente é difícil, até gancho para a próxima semana, né, Douglas? Dia 19, vamos falar sobre as novas regras, imposto de renda, agora, novas regras para a gente poder agilizar a aprovação do cliente, para o cliente estar mais apto, né? Vamos trazer, vamos responder de bancário, né? A gente vai salvar umas vendinhas aí com essa declaração de renda, hein, gente? Então, isso, vai ser então, bom. dia 19 a gente vai falar sobre isso, novas regras de imposto de renda, como que a gente pode salvar, né? Aqueles clientes que estão favoráveis, né? Que precisa agora. Então, vamos trazer um correspondente bancário aí para ele nos orientar, para a gente não fazer, não dar a informação errada para o cliente. Então, acompanhar as mudanças do Minha Casa Minha Vida, tendências do mercado imobiliário,
uso de análise de dados, como a gente pode analisar os dados. Então, é isso, e eu acredito que a gente tem que estar atento ao mercado. Um abraço para cada um de vocês que está aqui são os mesmos. Aqui só tem campeão. São os campeões que estão aqui. Aqueles que estão passando pelo mercado imobiliário não estão aqui. Estão de bobs, né? Entra aqui, né? Eu finjo que eles estão aí, eles fingem que estão, eu finjo que acredito, e vai tudo assim. Mas na hora do pódio, eu sei quem vai estar no pódio, né? Olha lá o Francisco. O Francisco está igual bode marcado, só nem tira o olho, né? Não fala nada, não, igual coruja, não fala nada, não, mas presta atenção. Então, é essa diferença, gente, de estar atento ao mercado, né? A Maria Antônia está lá também, nem pisca, né? Então, é isso aí, essa é a diferença. Você vai fazer. Luiz Carlos está parecendo um vigilante lá. O cara tá lá só, né? Itaboraí. Itaboraí. Itaboraí só cresceu ali, ó. Tem mais gente que brotou ali atrás ali, ó. Itaboraí é o Atrás do braço, seguinte, os cara. caras andam em grupo, não mexe com eles não, porque lá é um por todos, todos por um, né? Leonice lá fazendo a unha, tá tudo certo, mas vamos lá, né? Agora tem uns que estão aqui, né? Escondidos, atrás do Bob. Eu tenho certeza que são os campeões que estão aqui. É isso que vai fazer a sua. Mas não fica só em nós, não, viu, pessoal? Tem muita informação no Google, tem muita informação aí, né? No YouTube. Você pode fazer curso, você pode. Não espera, né? Tem uma frase que eu adoro. Se o seu navio não chegar, vai nadando. Se o seu gerente não te dá informação, vai atrás. Se a empresa ainda não te deu o lead, vai atrás, né? Nós tentamos fazer o melhor para você com os nossos recursos. Às vezes a gente demora a fazer, porque o navio é grandão, né? A equipe, quanto mais ela cresce, mais ela fica grandona. E aí ela fica um navizão. Você virar um navizão assim, você tem que botar os motores virar. Quando você é sozinho, você tem mais agilidade. Então, você também tem que ser ágil, né? O Luciano está aí, penteando o cabelo, resolveu aparecer, tirou os bobs, né? Então, gente, eu faço muita brincadeira, mas é isso que faz da equipe vencedora, unida, consciente, estudando, tirando de nós gestores tudo que a gente tem, perguntando. Então, levanta a mão aí, pergunta, tá com curiosidade, sugere, escreve lá no nosso chat, né? Manda recado lá no grupo, atenta. Eu falo para o meu pessoal assim: eu quero ver você chegar aqui desesperado por causa de venda, me atentando, perguntando se eu posso aprovar, e reclamando, e ir atrás, me dá dinheiro, me dá recurso, quero colocar uma tenda ali, quero isso, porque é isso que vai fazer a sua diferença. A gente faz o macro, mas aquele micro é você que faz. Valeu, Dinardo, valeu, Douglas, pela explicação. Eu acho que é isso. Não podemos mais ficar parados. O mundo muda numa velocidade que vocês não têm ideia. Há 5 anos atrás, eu não sabia o que era inbound e outbound. Hoje eu até consigo fazer umas perguntas assim, mais coerentes quanto a essa questão de marketing digital. Obrigado pela presença, obrigado aí a todos os nossos gestores. E se você gostou disso aqui, indica, cara. Chama seu cara, fala, por que você não estava lá? E dá ideia para a gente, cara, do que vocês querem ouvir. O Brasil é muito grande, muito regional. Então, Itaboraí pode ter uma mensagem para nós que a gente aqui vai aproveitar. O que a gente passa é o que a gente vive. Então, convido vocês a trazerem também. Se tiver algum profissional especializado aí, quer compartilhar com a gente, quer agregar com a gente, pergunta, cara. Vai ser muito, muito bacana a gente poder ouvir vocês. Legal? Te vejo no pódio. Valeu, meu povo. Um abraço.